Agora é interessante, por mais incrível que pareça, Deus nos promete também aflições. Vamos ver algumas dessas promessas aí. Olha, com frequência são bênçãos disfarçadas. Você veja aí as várias referências e leia. Então parece que não é aflição, porque você passa por elas até sem perceber. A ajuda e a orientação do Espírito Santo, o consolo, a edificação, a exortação, essa ajuda que nós temos sempre do Espírito Santo morando em nós, muitas vezes nos faz passar por aflições que nós nem percebemos. Passa rápido e nós somos tão fortalecidos, principalmente se você está sempre orando em línguas, sendo edificado com isso, se você está sempre lendo a Bíblia, congregando, fazendo a obra de Deus, você passa por tribulações sem nem perceber. Então, são aí algumas aflições que passamos, mas nem percebemos, não causa tanto impacto assim na nossa vida. Depois existem algumas aflições que são provenientes de Deus. Então, algumas coisas que Deus faz com que nós passemos por elas para adquirirmos aí experiência, As mulheres mais velhas, por exemplo, elas passam por muitas coisas para que depois elas possam ser usadas por Deus para ajudar as mais novas a passar por esses momentos. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos refina, Ele nos trata como se fosse ali um ourives trabalhando, por exemplo, na prata. E aí, se você for visitar o ourives, ele está lá com uma tenaz segurando um pouquinho de prata ali e o fogo ali o tempo todo queimando aquela prata. Se você chegar lá, ele está trabalhando aquilo ali. E se você perguntar para ele, olha, você coloca isso aí no fogo, um fogo tão quente o tempo todo, e essa prata aí vai tendo forma, vai limpando, como é que você sabe que está pronto? Aí ele vai te explicar, olha, tem aqui um processo que ele vai chegar no momento certinho, não pode passar, senão estraga. Tem esse momento, eu só sei quando eu vejo a minha face lá na prata. É como se tornasse um espelho. Veja bem o que Deus faz conosco. Ele vai nos moldando, Ele nos coloca muitas vezes em aflições, mas vai nos moldando. Ele quer que aconteça o quê? Ele quer ver brilhar em nós a face dele. Ele quer ver que nós estamos parecidos com Ele. Então, quando estará pronto? Pronto mesmo, nós só vamos estar o dia que estivermos com Ele lá. Porque aqui na terra nós vamos sendo moldados, vamos crescendo, na graça, no conhecimento de Deus. Nós vamos melhorando, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo. E Cristo sofreu. E Cristo passou por aflições, tribulações. Então nós vamos passar também. Então devemos nos tornar. Com isso, com essas aflições, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Nunca vamos chegar a ser igual, mas devemos nos tornar mais parecidos a cada dia. Depois nós vimos aí, são as aflições de ministros e profetas. Todo servo de Deus, todo aquele que trabalha na obra de Deus e tem um cargo na obra de Deus, ou um ministério na obra de Deus, ele vai passar por aflições, por problemas. As pessoas dão muito trabalho. A igreja é formada por pessoas de todo tipo. Então, muita igreja, a gente poderia dizer assim, olha, isso aqui é mais um Bangu 1 do que uma igreja, porque aqui é cheio de gente de ex-traficante, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-assassino. A igreja é formada assim, de pessoas que eram pecadoras e que agora estão na igreja. Foram salvos, perdoados. Mas de cada sociedade que as pessoas viviam, elas vão trazendo alguma coisa. E para se ajustar uns aos outros, demora, dá trabalho. Então o pastor
é uma pessoa humilde, mansa e uma pessoa que suporta aflições, tribulações. Os profetas, todos os homens de Deus, todos os ministros de Deus vão ter que suportar essas diferenças, trabalhar com essas diferenças, vão ter que ajudar essas diversas pessoas que precisam ser ainda moldadas pelo Espírito Santo. Então, é um trabalho paciente, um trabalho amoroso e um trabalho muitas vezes muito demorado. Alguns rapidamente são transformados, aqueles que se entregam totalmente, lendo a palavra, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, eles vão mudando mais rapidamente. Já tem outros que demoram mais. E existem os fortes e existem os fracos. Existem aqueles que aprendem rápido e aqueles que demoram mais a aprender. Então são vários tipos de pessoas. E isso dá muito trabalho e muita aflição àquele que lidera. Algumas vezes essas aflições aí são bem prolongadas, né? São provas espirituais, né? A vida provada, vem muitas vezes o desencorajamento. Então são coisas que demoram. Por exemplo, quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, demorou 25 anos para o filho nascer. O filho que Deus prometeu. Abraão não soube esperar, sua esposa não soube esperar. Acabaram arranjando um outro filho com a escrava egípcia. Mas a promessa que Deus fez não era essa. Então aconteceu 25 anos depois de feita a promessa. Então veja só que tem promessa que demora. Para a gente poder ilustrar isso, a gente viu uma pessoa contando a respeito de uma oração que um homem fez a Deus. Um homem muito interessado em dinheiro, e ele então chegou para Deus e disse: Senhor, quanto é $1 milhão para o Senhor? O Senhor respondeu para ele: é como 10 centavos. Ah, Senhor, e como é 1 milhão de anos para o Senhor? E ele disse: olha, é como 1 segundo. Então ele disse: ah, Senhor, me dá 10 centavos? E Deus respondeu para ele: espere só 1 segundo. Então, veja bem, o tempo está na mão de Deus, a realização da promessa está na mão de Deus. Então o tempo é Ele que controla, para Ele não existe passado, nem futuro, nem presente, nada disso. Tudo é presente para Ele. Então Ele é que vai decidir a hora certa, o lugar certo, como vai ser, tudo é decidido por Ele. Então espera no Senhor, confia no Senhor e a promessa será realizada. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Os verdadeiros crentes não desanimam nas tribulações. Então a palavra não tema está sempre presente aí, o encorajamento de Deus, o conflito espiritual vem, mas a vitória vem. Então não desanime. Nós podemos ver aí na palavra do Senhor também o cálice do sofrimento, dele bebem aí todos os santos. Então existe um sofrimento na vida cristã, existem perseguições na vida cristã, aquele que quer servir o Senhor será perseguido, tanto por amigos como por inimigos, tanto pelos que estão fora da igreja, muitas vezes pelos que estão dentro da própria igreja. Então existe aí um sofrimento. Sua influência purificadora, você pode ver aí, a vida provada, provas espirituais. Então você vai sendo provado, vai sendo purificado, você vai crescendo com essas aflições que vão passando na sua vida. Depois nós vemos aí castigo, uma característica do amor do Pai. Então Deus castiga aquele a quem ama, Ele corrige aquele que ama. Então existem aí coisas que nós passamos devido à nossa desobediência a Deus. Agora existem princípios para a interpretação das promessas de Deus. Então nós não podemos dizer: essa promessa aqui é para nós, é para a igreja, sem analisarmos. Muitas vezes as promessas que nós estamos pegando dizendo que é para nós, era para uma pessoa, ou era para uma época diferente da nossa, ou era para uma pessoa lá do Antigo Testamento. Então, às vezes nem é uma promessa boa. Então devemos analisar. Vamos ver então os princípios básicos aí para que nós possamos interpretar as promessas de Deus para a nossa época,
para a época da igreja, né? Para cada um de nós. Existem as promessas que são individuais, existem as promessas que são para aí um país, existem promessas que são para todos os povos. Vamos ver aí os principais princípios então, de interpretação das promessas de Deus. Então, as promessas feitas a indivíduos específicos não foram formuladas com a intenção de serem válidas para todos os crentes. Promessas feitas aos israelitas no Antigo Testamento geralmente não se aplicam a pessoas de hoje. Algumas promessas bíblicas feitas no Antigo Testamento são aplicáveis aos dias de hoje. Nessa categoria estão as promessas bíblicas baseadas na natureza de Deus, promessas com paralelos em um Novo Testamento e promessas gerais para os que confiam no Senhor. Os ditos de sabedoria do livro aí de Provérbios não foram escritos para serem considerados como promessas bíblicas. Palavras ditas por seres humanos registradas nas Escrituras não são necessariamente promessas bíblicas. Algumas promessas bíblicas são incondicionais, enquanto outras são condicionais. Ao interpretar as promessas de Deus, tenha sempre em mente o que as outras passagens sobre o mesmo assunto revelam. Ao interpretar as promessas de Deus, deixe o contexto determinar o significado apropriado das palavras bíblicas. Então tenha sempre em mente o que explica a Bíblia? A própria Bíblia. Se você orar e procurar a orientação do Espírito Santo, ele vai responder a sua dúvida usando a Bíblia. A revelação da Bíblia está na própria Bíblia. Então é preciso estudá-la, é preciso analisá-la, sempre na dependência do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo. Nós vamos passar agora pelos principais pontos aí, as principais partes da nossa lição e os seus tópicos. Vamos ver então. Então, neste domingo, veremos que Deus deseja conceder bênçãos ainda maiores aos seus filhos. Há bênçãos pessoais, nacionais e universais. Em primeiro lugar, estudaremos as bênçãos prometidas por Deus especificamente a Israel. E depois, as que ele destinou à sua igreja. E isto implica em analisarmos as promessas divinas do Antigo Testamento em seus devidos contextos. Se não o fizermos, corremos o risco então de não compreendermos devidamente o plano divino para a nossa vida. Por conseguinte, há que se distinguir as esferas da atuação divina em cada uma das alianças. Olha, um dos grandes problemas da igreja é que a igreja se contenta com muito pouco. Nós fazemos um culto, aí ocupamos muito culto com música e louvor só. O principal nós não chegamos, que é a adoração. Aí nós damos um monte de aviso, né? Deixamos um espaço pequeno para a palavra de Deus, a explanação da palavra de Deus. Quando muito, o que acontece, algumas pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós não damos espaço para que Deus opere mais coisas que Ele queria operar no culto. Ele queria ainda curar os enfermos, Ele queria ainda batizar com o Espírito Santo, libertar os oprimidos, Ele queria ainda distribuir dons do Espírito Santo, Ele queria fazer tanta coisa, mas nós não damos tempo, não damos espaço para Deus no culto que é dele. O culto é para Ele, mas nós não damos espaço para Ele. Então nós nos contentamos com muito pouco, era para ter muito mais. Era para a gente sair da igreja assim mesmo, pesaroso. Ah, eu tenho que sair, queria ficar mais, está tão bom. Mas a gente abandona a presença de Deus, deixa e vai embora para casa. Vai para as coisas da vida nossa cotidiana, vai para as coisas do mundo muitas vezes, e deixamos ali de ter a presença de Deus poderosa em nosso meio, de recebermos as bênçãos que Ele tem aí preparado para cada um de nós. Então existem aí vários tipos, 3 tipos principais de bênçãos: as pessoais, as nacionais e as universais. Então pessoal é para pessoa, nacional é para aquela nação, aquele país, e essas universais é que valem para todos. Agora devemos saber, existem as bênçãos específicas para Israel e existem as bênçãos específicas para a igreja. Existem as bênçãos que são para Israel e para a igreja ao mesmo tempo.
Então existem bênçãos também que é para aquele tempo e para o tempo de hoje também. E existem bênçãos que é para aquele tempo, para o tempo de hoje e para a eternidade. Então nós devemos estudar isso detalhadamente, compreendermos isso.